pessoal, eu sou o Livio Lages e hoje estamos aqui com o nosso Cubo Podcast. Hoje nós temos como convidados nossos amigos Gutierre Gomes e Thiago Monte. Faça as honras, meu amigo. Tudo bem, meu amigo. Meu nome é Thiago Monte, muito prazer. Sou professor de ortodontia aqui do Focus Grupo Educacional. Tenho uma clínica também. E sou professor do nosso projeto Cubodonto, né? Que é o projeto que a gente tem aqui dentro do Focus. Que visa justamente capacitar nossos alunos nesse ramo do empreendimento, marketing, finanças, administração. Muito bem, meu nome é Gutierre Gomes, faço parte também aqui do Focus Grupo Educacional, inclusive dou aulas nessa parte de marketing, de vendas, né, precisamente voltado aí para clínicas, dentistas, enfim, a área da odontologia. E, obviamente, também, né, juntamente com o Lívio e o Thiago que estão aqui hoje, a gente também tem sociedade em clínica odontológica, então acredito que a gente possa estar agregando aí com as pautas de hoje do podcast. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre como melhorar e alavancar os resultados da nossa clínica. Então, vamos começar com alguns questionamentos aqui para os nossos convidados. Gutierre, você já se perguntou como alguns profissionais eles cobram mais e ainda assim tem mais clientes? Qual o segredo? O preço alto só se justifica realmente com uma qualidade superior? Nesse caso aí, eu acredito que uma frase que eu sempre gosto muito de frisar e que me chama bastante a atenção é o poder do relacionamento, né? Quem aqui não conhece é aquele dentista, aquele profissional que está com a agenda lotada, mas não entrega aquele serviço, né, que aparenta. E existe também até o contrário, né? Aquele profissional que não tem a agenda tão lotada assim, ou até vazia, digamos, mas por conta do relacionamento acaba não tendo ali, logrando êxito no final das contas, e tem uma técnica absurda, né? E por conta disso acaba deixando a desejar no final do faturamento, né, no final do mês. Eu acredito que nesse caso específico, né, o relacionamento ele acaba sendo um divisor de águas para o profissional. É algo que, desde a conduta ali do primeiro atendimento do paciente, ao momento que ele chega no consultório, a própria parte também do atendimento em si, na parte também de passar o orçamento, são pontos cruciais onde o relacionamento, se ele não for bem construído, né, acaba não criando aquela relação de confiança entre paciente e dentista, né? E isso acaba fazendo toda a diferença no final das contas. Eu concordo plenamente com o Gutierre. Eu acredito muito o seguinte: na formação profissional do graduando, ele passa 5 anos, em média, estudando como fazer a melhor restauração possível. 5 anos. Mas, geralmente, não se dedica à grade, né, à matriz curricular, a 5 minutos para ele entender como fechar e precificar esse tratamento. Eu gosto de dizer que a formação profissional ela passa por competências, que são o ensino, habilidades, né, que é a habilidade manual, atitudes, tá, que é as atitudes de ética, proatividade, e também o comportamental. E o que o pessoal tem que entender é que o bom fechamento na clínica depende muito mais, eu estou falando do fechamento na hora de fechar o orçamento, depende muito mais do comportamental do que das competências. Por isso que às vezes a pessoa diz assim, poxa, aquele cara ali, poxa, aquela dentista ali, eu sei que ela sabe menos do que eu sei que ele sabe menos do que eu tecnicamente, mas consegue fechar com preço melhor? Claro que consegue. Porque esse dom, às vezes é dom, às vezes ele constrói, mas essa capacidade de comportamento para poder fazer melhor fica mais interessante. Entendeu? Verdade. Então, moral da história, o que eu quero dizer com isso? Thiago, então se eu não nasci com esses comportamentos, eu não vou conseguir superar essa dificuldade? Não. Você pode conseguir sim superar. Porque existem treinamentos, né, Lívio? Existem muitos ensinamentos nessa área comportamental para você gerar o que a gente costuma chamar de network, né? Verdade, o network, ele tá altamente agregado nessa capacitação de melhorar a precificação. Faz sentido. Bom, isso é verdade, concordo plenamente com vocês. Mas continuando ainda sobre isso, estudos mostram que as pessoas pagam mais quando elas percebem um valor agregado ao serviço, independente do valor real do custo desse serviço.
Qual a opinião de vocês sobre como que a gente pode agregar valor para que a gente consiga uma remuneração mais alta, uma margem de lucro maior e o paciente tenha essa percepção de valor agregado? Por favor, Thiago. É porque assim, o valor agregado hoje em dia, você tem que entender, traduzir isso como experiência. Você tem que entender como experiência. Antes o cliente ia para a clínica e ele fazia a restauração, fazia a exodontia, o tratamento ortodôntico e beleza. Hoje não é só isso, tá? Pelo comportamento das redes sociais, por todas essas demandas aí, a gente vira a chave para a experiência. Então, quanto melhor a experiência que o teu cliente tiver dentro da clínica, mais ela vai se converter nessa demanda que o Lívio acabou de falar. Principalmente, quais experiências, Thiago? As diversas, sensoriais, de comunicação, enfim. Eu acredito muito nessa questão, Lívio, de que a experiência agradável de acolhimento, ela bate muito nesse valor a mais, nesse valor agregado a mais. Beleza, Thiago. Algumas pesquisas de neurociência de consumo, Gutierrez, mostram que o valor percebido é mais emocional do que o racional. E isso pode ser influenciado por fatores como o branding, o atendimento e a experiência. Como que você pode orientar aos nossos ouvintes, nossos telespectadores, para que eles consigam de fato transmitir isso para os pacientes? Como o próprio estudo aí que você citou já diz, né? Pegando o exemplo do branding, né, que é a marca, eu acredito que esse valor percebido, essa percepção de qualidade que o paciente acaba enxergando, lá atrás, desde a parte da divulgação, a parte do marketing, a própria identidade da marca também, a forma também como você apresenta a sua empresa, no caso, né, trazendo aqui para a gente, para a nossa realidade da odontologia, a clínica odontológica, né, o seu consultório, a forma que você atende o seu paciente, né, a conduta que você tem, a sua recepção ali tem para atender esse paciente, a forma que você está entregando o seu serviço e o pós-serviço também. E é sempre interessante isso ficar em evidência, né? Por mais que a gente tenha qualidade ali para entregar na prática, não vale muito se a gente também não mostrar isso daí para quem está de fora. Então eu acho que esse valor percebido, ele inicia-se nessa parte da divulgação, percorrendo por todo o trajeto ali, desde a chegada do paciente e posteriormente também a conclusão da venda no final de tudo. Gutierrez, algumas empresas e profissionais de alto nível, eles utilizam gatilhos psicológicos para criar uma percepção de exclusividade, de autoridade, de confiança. Como que a gente pode orientar os nossos telespectadores para que eles consigam utilizar esses gatilhos a seu favor? Nas minhas aulas, né, eu até costumo citar que o dentista, ele por natureza, ele é uma profissão vista na sociedade que por si só já transmite autoridade, né? Assim como outras profissões tradicionais aí que existem ao longo da história, né? Como, sei lá, o policial, o bombeiro, né? O médico. Então, o dentista, por natureza, ele já transmite essa autoridade. Obviamente, é sempre interessante que isso seja frisado, seja ali visto de forma mais focada, não sei se é a palavra certa, na forma do traje que esse profissional tá ali usando, né? Na forma dele também se conduzir ali, tanto no atendimento, na divulgação, né? Isso daí também traz essa percepção de autoridade, é um gatilho interessante para o dentista, até para que aquela situação que o paciente ele compra se ele confiar, né, naquele profissional. Então, para que ele crie essa confiança, né, essa autoridade, ela tem que estar sempre bem colocada ali em prática, né, pelo dentista ali no dia a dia. Não sei se faz sentido para vocês, óbvio, né? E vocês podem complementar aí. Sim. Pois é, Gutierrez, concordo plenamente com as suas argumentações. Só que, passando agora a palavra para o Thiago, alguns estudos, quando a gente fala de análise de mercado, esses estudos vão mostrar que os clientes, eles tendem a pagar 30% mais quando eles percebem que um produto é personalizado, é sobre medida. Como que a gente pode trazer esse personalidade sob medida
para ganhar esses 30% a mais na clínica odontológica? Bem, a primeira coisa que eu gosto de dizer nas aulas, né, Gutierrez, que eu falo assim, uma clínica odontológica não é construída por piso de porcelanato, painel ripado e luz de LED. Tá em alta. Porque, tipo assim, cara, é impressionante. Você pega o Instagram de clínica, são essas 3 conjunturas e por algum motivo que eu não sei, é uma pessoa abrindo um computador e tomando um café. Então é tipo assim, isso pode ser que serviu para a primeira pessoa que postou isso no Instagram. Mas isso ficou tão repetitivo... Saturou, que não virou um diferencial. Então, Lívio, eu acredito que quando a gente busca esse aumento de ticket, não é só o ambiente, porque o ambiente ele é importante, mas você tem que transmitir verdade. Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais introvertida, um vídeo seu, uma coisa sua gesticulando mais, aquilo vai parecer muito falso. Então você tem que expressar quem você é de verdade. Porque isso gera uma coisa chamada confiança. Na confiança, você consegue começar a entender a possibilidade de colocar esses valores agregados. Certo? Uma das coisas que mais você vê um erro dos profissionais é que eles não testam esse valor. Às vezes o profissional diz, o meu procedimento era tantos reais há 5 anos atrás. E hoje quanto é? É o mesmo tanto. Poxa, você não testou? Você não testou para saber se você corresponde a mais na visão do mercado? Você tem que entender qual é o seu posicionamento dentro do mercado nesse sentido. Então, Lívia, eu acredito que para que a gente possa ter esse aumento de ticket, em primeiro lugar, seja verdadeiro com o seu paciente, teste suas margens e, acima de tudo, você tem que entender o seguinte, o que para o paciente é melhor? Porque às vezes você pensa que o que é melhor para você ou no seu cenário. Já vi muita gente, eu vou pintar essa parede de azul porque eu acho que é mais bonita e vai ter um melhor efeito. Você perguntou, você fez uma pesquisa com seus pacientes para saber se isso corresponde à realidade? Se não, você está gastando dinheiro e energia em local que não vai te trazer bons frutos, entendeu? Então eu acredito que passa muito por isso. Perfeito, Thiago. Então é aquela velha coisa, se você percebe que você entrega muito e recebe pouco, você tem que reposicionar a forma que você entrega o seu produto, para que as pessoas possam realmente enxergar valor naquilo que você está apresentando. Legal. Então, mudando agora um pouco a nossa pauta, volta aqui a pergunta. Thiago, você já parou para pensar quantas oportunidades de crescimento você deixa passar simplesmente porque não comunica de maneira certa com o seu paciente? Essa pergunta é boa. Eu gosto de dizer, né, Gutierrez, inclusive aqui no próprio Fox, eu gosto de dizer, olha, quem dominar a comunicação vai dominar o mundo. Vou repetir para que isso fique bem claro. Quem dominar a comunicação vai dominar o mundo. Porque hoje, apesar de tantas ferramentas que nós temos nas nossas mãos de comunicação mais avançadas, mais sofisticadas e mais amplas do que há 30 anos atrás, as pessoas não estão sabendo se comunicar bem nelas. É verdade. Então, o que eu acredito? Quando você gere uma boa comunicação, porque às vezes você tem que entender o seguinte, Lívio, o que é essa comunicação? É você interagindo com o outro. Às vezes eu estou fazendo um fechamento aqui e você nota gestos não verbais do paciente, se ele está entendendo o que você está fazendo e se ele está comprando a tua ideia. E nesses gestos não verbais, eu consigo, por meio de uma tomada de comunicação, alterar. Às vezes uma palavra faz muita diferença na hora do fechamento. Por exemplo, às vezes quando o paciente diz, eu vou ver depois. Qual é a tua reação comunicativa quando ele diz eu vou ver depois? Você só fica parado? Se você só fica parado, significa dizer que você desconectou do paciente. Então o ver depois do paciente seria, eu só vou chegar em casa para saber se eu consigo fechar esse teu orçamento? E o paciente, quando você fica calado, fica apático, o paciente vai pensar, ele desconectou de mim, então ele não tem mais interesse em mim. É verdade. Então, sim, você quer... E até complementando aí o que o Thiago está dizendo, né? Eu costumo até frisar às vezes que
A gente está aqui vendendo o orçamento, né? Passando o orçamento, tentando fechar a venda. O paciente olhando para a gente e a gente jurando que ele está ali entendendo tudo, que ele está conectado com a gente. E às vezes ele está no mundo da lua, às vezes ele está pensando num problema, sei lá, distante. Às vezes é porque ele acabou de bater o carro recentemente, ou o filho adoeceu, ou apareceu ali um boleto inesperado. E se a gente não tiver uma forma de comunicação boa, assertiva, né, para casar justamente com o que o paciente está ali esperando, acaba não acontecendo essa venda, né? Inclusive existem alguns gatilhos interessantes que eu sempre costumo ali frisar ali na hora de passar para os alunos, que um deles é o quê? É você sempre tentar chamar o paciente pelo nome a todo instante, né? Você ganha 2 pontos aí nesse caso. Primeiro que você retém a atenção dele, né? Normalmente quando a gente escuta o nosso nome, o nosso cérebro automaticamente dá atenção para aquilo, né? E o outro é que você também ganha ali uma certa, um certo agrado, uma conexão do paciente, porque quem não gosta de ser chamado pelo próprio nome? Exato. Então, esse é um ponto de vários, né? Uhum. Tem até um outro ponto também que eu acho interessante, e às vezes até é um pouco supérfluo inicialmente, e eu gosto até de frisar o porquê disso, que é o poder do porquê. Uhum. Tem um estudo de Harvard, ali da década de 60, de 70 mais ou menos. Lembra daquelas fotocopiadoras que tinha na universidade e tal? Eu lembro Hoje em dia, quando eu pergunto para os alunos, eles não lembram, não. Depois eu tenho um aqui para falar também. E aí, o que acontece? Naquela época, eles foram fazer o teste para tentar afindar se o porquê qual era a importância do porquê na construção ali de uma comunicação. E a experiência foi a seguinte: aquelas filas se formavam ali durante o dia na universidade. E uma pessoa, né, um ator, vamos assim dizer, chegava para o último da fila e pedia para passar adiante sem um motivo qualquer. Só batia aqui no ombro, opa, eu posso passar na sua frente? E foi coletando as respostas. Ia para outra fila, oi, eu posso passar na sua frente? Oi, eu posso passar na sua frente? Mas não tinha ali um motivo. Ele não deu motivo algum, não deu uma explicação. Esse foi o primeiro teste. O segundo teste foi dando... No primeiro teste todo mundo negava, ninguém deixava ele passar. Vamos inclusive já chegar no resultado, né? Porque é o mais interessante de tudo aqui. No segundo teste, ele dava um porquê sem nexo algum. Por exemplo, ou eu posso passar na tua frente porque eu preciso tirar uma cópia? Pô, mas todo mundo ali precisava tirar uma cópia, né? E aí não faz muito sentido esse porquê. E foi ali coletando os dados em cima dessa pergunta com o porquê sem nexo. E veio o porquê com nexo, né? Que é o quê? Oi, eu posso passar na tua frente porque eu estou atrasado para minha aula? Algo nesse sentido. E foi coletando também os dados. O que chamou mais a atenção foi o seguinte: eu não vou nem perguntar para vocês porque a gente já sabe que o que ganhou foi o porquê com nexo. Mas o que chamou a atenção no teste foi o seguinte: só o fato de você colocar um porquê, não importa o motivo, já teve ali mais de 80% de êxito. O porquê conexo teve um pouco mais, né? E também o curioso é que só o fato de você perguntar já teve também uma conversão boa. Então, assim, no final das contas, o teste quis dizer o quê? Se tiver um porquê, não importa qual seja, o cérebro da gente vai tentar ali aceitar aquilo que está sendo pedido. Então, é mais uma forma também de você estar tentando utilizar isso para poder convencer ou persuadir o paciente na hora do fechamento. Exato. Obviamente, tem outras técnicas também, e aí a gente pode abordar isso mais a fundo. O que eu quero falar também é que tem esse negócio. O poder da comunicação. E o dentista, o cirurgião dentista, ele costuma ter uma coisa que eu chamo de comunicação precoce. Que é o quê? Não é que ele se comunica de menos, é que ele se comunica demais. Tem isso, né? Porque na hora que você diz, olha, o meu tratamento é isso, porque tem que fazer isso, porque isso, e o valor é tanto. Cara, para e olha pro paciente. É como também se ele estivesse tentando se provar, né? Exatamente, porque na hora que o valor é tanto, mas eu dou um desconto disso aqui, eu dou isso aqui eu posso tirar, isso aqui... Calma, só diz, o valor é esse. Olha pro paciente. Espera. Não precisa de comunicação precoce nesse caso, entendeu? É legal. Tem até um livro, né? Muito interessante. O nome é Spin Selling. O autor é Neil Hackman. Ele tem uma abordagem, né? Uma técnica de... É como se fosse ali uma anamnese, vamos assim dizer. Obviamente o livro não é focado para a parte da odontologia, mas extraindo para a área, mas seria mais ou menos isso. Só que seria uma anamnese interrogatória, com a finalidade de
extrair informações valiosas para utilizar isso ao seu favor na negociação. E quando se fala de informações valiosas, não é para saber se o cara tá sentindo uma dor específica, tecnicamente falando ali no dente tal, né? É algo ali focado na dor perceptiva para o paciente, que é o quê? É um sorriso que ele não está podendo dar numa foto, é uma parte funcional ali da mastigação que ele não está podendo ter na hora de se alimentar. E se você consegue extrair essas informações valiosas que realmente importam para o paciente e não para você, dentista, você consegue utilizar isso daí para nutrir a conversa com essas informações que ele quer ouvir. Sim. Afinal das contas, ele quer ouvir o problema dele, sobre ele, não o que você tem para estar ali passando tecnicamente, né? Então isso faz muita diferença também na hora de negociar. Concordo. Então, gente, concordo plenamente com o que vocês falaram. E o que a gente tem que entender, vou dar um exemplo para vocês. 40% dos dentistas... Não, desculpa. Os dentistas perdem 40% do seu potencial de faturamento simplesmente porque eles focam em procedimentos isolados na hora de vender para o paciente. Isso já é comprovado. Qual é a melhor maneira da gente reverter essa triste realidade dos consultórios odontológicos sem parecer para o nosso paciente que você está fazendo uma venda forçada, você está querendo empurrar uma coisa que ele não precisa? É tipo como? Pegando a parte de reabilitação oral, que é a que tu tem domínio. Vou dar um exemplo. O cara fez um tratamento ortodôntico, terminou, você pode oferecer, por exemplo, um clareamento, um ajuste estético de cosmético. Upselling, cross-selling. Tem a questão também por exemplo, tem alguns tipos de coroa, né? E os seus benefícios, ou algum tipo de tratamento de reabilitação que você consegue entregar mais de uma opção para o paciente, seria isso? Não estou falando basicamente sobre isso. Seria mais ou menos assim. Imagina que o paciente chegou no meu consultório porque ele quer fazer uma coroa no 14 porque caiu a coroa e ele está lá só com preparo. Tu tá relembrando desse paciente. Sim, claro. Só que aí quando a gente vai para a consulta inicial, a gente percebe que a paciente tem praticamente todos os dentes cariados. Então eu vou diagnosticar, eu vou mostrar, eu vou apresentar para ela. Mas ela chegou no meu consultório só para botar uma coroa. Exato. E aí, qual é a melhor maneira de fazer essa comunicação? Pois primeiro a gente tem que abrir uma aspas aqui para que não fique dúvida alguma no que a gente vai falar agora. Tudo o que a gente está falando, ele tem que ser pautado pela ética. Não é você vender um tratamento que o paciente não precisa. Pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de criar conexões e ter estratégias de venda para que você tenha a sua precificação justa. Então, quando a gente fala, que no caso é upselling e cross-selling, o que a gente fala? A gente fala o seguinte, quando o paciente chega, você faz um diagnóstico acurado, anamnese, exame clínico, exame complementar. O paciente veio por um tratamento, mas você vê que ele tem mais 3 tratamentos em necessidade emergente. Cara, por que você vai focar só naquele tratamento da qual ele está procurando? Seria até um crime você não dizer, você não falar, não expressar, não se comunicar com o paciente das outras necessidades. E é um crime ético porque você está deixando o paciente desinformado de um agravo que ele tem, ou de um transtorno, ou de uma doença, e ao mesmo tempo que o Lívio está falando. E é um abalo, um impacto financeiro na tua clínica também. Porque você está, na expressão do mercado, deixando dinheiro na mesa. Então, é tipo assim, você tem que entender que existem 2 configurações possíveis. Que a gente chama de upselling, que é a de que você pode gerar um tratamento, o mesmo tratamento, com um valor a mais. Por exemplo, você tem tratamento ortodôntico, mas você tem tratamento ortodôntico com diversos tipos de aparelho, desde o metálico convencional ao alinhador. Você não está mudando o objetivo terapêutico. É um tratamento ortodôntico. Você está dando um upselling. Você está dando opções para o teu paciente. Vai aumentando ali que você pode ir aumentando seu ticket. Ou um cross-selling, que é justamente essa questão de você ter um determinado... identificar um determinado problema que era a queixa principal do paciente, mas você não pode deixar de lado achados clínicos que lhe impõem a necessidade de um outro tratamento que ele desconhece. Entendeu? Entendi. Trazendo aqui um exemplo, né? Porque assim, tem que tomar muito cuidado,
com aquela situação onde o dentista ele tem um gabarito ali, ele é gabaritado no final das contas, né? E para ele às vezes é muito fácil identificar isso e na hora de passar isso para o paciente, talvez a coisa não encaixe e aí o paciente pode estar achando que ele está sendo enrolado, vamos assim dizer. Por exemplo, quem nunca aqui foi num mecânico, vou dar um exemplo aqui bobo, mas para trazer aqui, você vai num mecânico com um problema X, e aí quando o mecânico vai lhe passar o orçamento, ele lhe mostra vários outros defeitos, e você acha que você não vai entender, porque você não é mecânico, não é da área, não entende ali, e você vai achar que o mecânico está tentando lhe enrolar, né? Trazendo aqui para a realidade da odontologia, eu acho que é interessante... principalmente tomando cuidado com aqueles pacientes que têm aquele receio com a negação, né? É interessante, ao invés de você apontar o problema, você fazer com que o paciente aponte o problema. Como? Através da extração de informações. E como fazer isso? Através de perguntas. Então imagina só, você está fazendo a análise aqui do caso, você sabe que o problema está ali visível e que possivelmente em determinados momentos do dia, o paciente ali num momento, sei lá, de comer determinado alimento, ele está sentindo algum incômodo. Pergunte para ele, olha, quando você vai comer tal coisa, você está sentindo um certo incômodo nesse outro dente? O paciente vai dizer que sim. E aí ele está expondo o problema dele. E aí você entra com a solução para aquilo. Obviamente você vai explicar o motivo, né? Até para transmitir a autoridade como profissional. E aí posteriormente você vai entrar com a solução, que é exatamente o tratamento que você vai indicar para ele. Nesse caso eu acho até mais fácil. Eu já vi casos onde a paciente, na hora de eu vender o orçamento, a paciente disse que o dentista tinha acabado com ela. Olha só a expressão, né? Ela bem triste e tal. E aí eu fui perguntar o motivo. Ela disse, olha, Gutierrez, é porque eu achava que eu tinha só esse problema aqui. E o paciente simplesmente acabou com a minha boca. Acabou literalmente com a minha boca. Eu até achei que o dentista tinha sido ignorante, tinha tratado mal e não tinha. A verdade é que o dentista simplesmente apontou os problemas. Não sei se friamente, mas ali na hora apontou os problemas. E ela inconformada, né, com aquelas... questão de não aceitar aquilo, né? A questão da negação, acabou se frustrando. Uhum. Talvez se ele tivesse extraído dela, né, o problema, ela tivesse dito, olha, realmente eu tenho isso, realmente eu sinto aquilo. Ela mesmo saindo da boca dela, o cérebro dela iria entender o quê? Que aquele problema existe e que ele ia entrar só com a solução. Então ficaria até mais fácil para vender. Exatamente, aí usa a dialética socrática, né? Você vai conduzindo o processo da autoaprendizagem do paciente. Então, tal que nas minhas consultas eu conduzo dessa forma e eu termino a primeira consulta falando o seguinte, eu olho para o paciente e digo, olha, a primeira consulta ela serve para você sair daqui sabendo o que você tem. Tratar ou não tratar o que você tem é um processo seguinte à primeira consulta. Boa. Aí eu olho no olho do paciente e digo, hoje, você sabe o que você tem? E geralmente o paciente olha e diz, boa, né? doutor, hoje eu sei o que eu tenho, muito obrigado. Inclusive alguns dizem assim, né? Poxa, doutor, eu fui em vários dentistas e só hoje realmente eu tô sabendo o que eu tenho. E tu conquista na parte humana, né? Exato. A pessoa começa a te ver ali com aquele aspecto de que você tá se importando com ela de fato. E que tá, porque sim, tem claro. a questão ética, né? Não existe nessa equação remover a ética dessa equação. Não existe. Verdade. Entendeu? Legal. Então, gente, isso é verdade. Ainda nessa questão de comportamento do paciente, de você oferecer e atender bem, e os estudos de comportamento, eles mostram pra gente que o paciente ele é mais receptivo a aceitar novas indicações ao final de um atendimento bem sucedido. Por que isso acontece, Gutierrez? Eu acho que assim, Como a gente pode capitalizar esse momento boa. de atendimento para utilizar eu costumo dizer, e até um pouco fora, né, de contexto, quando eu falo isso, que a parte de passar o orçamento, de vender de fato, é para ser o mais fácil. E aí a pessoa fica, pô, como assim é o mais fácil, né? E aí até trazendo o Thiago num momento atrás, ele disse, o que dizer quando o paciente fala que vai pensar? Ou quando o paciente diz que está caro, né? Que são essas perguntas que acabam travando ali o dentista, né? Ou então quem está passando o orçamento.
E eu acredito que o quê? Se o processo do início ao fim, desde o primeiro contato do paciente, a chegada dele no consultório, ao atendimento dele ali no mocho, depois posteriormente para passar o orçamento, se isso tudo foi feito corretamente, a venda em si é para ser o mais fácil. Não vai ter objeção ou vai ser pouca objeção. Se teve muita objeção, é porque tá tendo algo de errado, né, nesse intervalo, nesse caminho, tá? Então começa daí, tá? Começa daí. Obviamente você tem que saber ali tratar algumas objeções, né? Eu acabei de citar duas aqui que são as que mais acabam agravando ali pro dentista ou para quem está passando orçamento. E até trazendo aqui como exemplo de solução, né, para não dizer que a gente está só informando aquilo que já existe, todo mundo já sabe que existe e a solução não tem. Por exemplo, quando o paciente fala que está caro, né, eu sou sempre do partido de que você precisa entender o porquê que ele está achando caro. Não é porque ele está dizendo que está caro que tu vai pegar de imediato. Não, mas não se preocupe, seu Francisco. Eu diminuo aqui, faço um desconto para você imperdível, exclusivo e único. Eu divido em tantas vezes, sabe? Abre as pernas. Eu acho que é interessante primeiro você buscar saber por que está caro. Seu Francisco, por que está caro? E espera ele falar, né? É como se essa parte, né, de fechamento fosse um jogo de tênis. O Livre, ele joga tênis, né? E no jogo de tênis, qual é o objetivo? É você rebater a bola que seu adversário acabou de jogar para você. Trazendo aqui pro exemplo, quando o paciente fala que tá caro, ele jogou a bola para ti. O que tu faz? Tu devolve. Tu fala, tá caro por quê? E aí ele para raciocinar o porquê que ele disse aquilo. Porque às vezes o brasileiro ele gosta de pechinchar. Então às vezes ele fala que tá caro por natureza, né? Começa daí. Então, tu vai botar ele para pensar. O cérebro dele vai começar a raciocinar. Pô, por que eu falei que tá caro? E aí, às vezes, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que não encaixa no orçamento. Ele vai dizer que já foi no dentista ali do lado e ele passou um orçamento mais em conta, né? N motivos. Você primeiro identificando qual é o motivo do paciente, aí sim você vai conseguir entregar ou tentar entregar algo que se encaixe para o que ele está buscando. Começa daí. Trazendo outro exemplo eu vou pensar, né? Muitas vezes, esse eu vou pensar, ele também tem vários motivos. Então, o primeiro passo é você extrair o porquê, né? Às vezes, lá em casa, quem manda é a mulher, né? Então, trazendo para o meu exemplo, Porque você é um homem sábio. Olha aí, meu amor, tá vendo? Então, assim, o que acontece? Trazendo aqui para a realidade de muitos, a esposa ou o marido precisa chegar em casa para alinhar isso com o companheiro ou a companheira. Só que o que acontece? Será se o companheiro ou a companheira vai enxergar de fato aquele problema que não é dele da forma como deveria? Provavelmente ele vai estar pensando só no aspecto financeiro, né? Na maioria dos casos, convenhamos. Então, acredito eu que a solução nesse caso seria o quê? Dizer, olha, será se o seu marido vai enxergar o seu problema que a gente abordou aqui, que é um problema importante de ser resolvido, é uma solução que para hoje é viável, talvez amanhã não seja. Será se não é melhor trazer ele aqui para a gente conversar, para ele entender de fato que o que você está precisando é muito importante? Se ele realmente gosta de você, ele vai entender, né? Ou ela vai entender isso e a gente vai chegar aqui num denominador comum para poder fechar, né? Para poder entregar essa solução que você precisa. Se por muitas vezes a pessoa não tiver ali aquela disponibilidade, não quiser trazer ali o companheiro ou a companheira, é interessante até também você tentar ser mais solícito, porque às vezes você diz, poxa, tá bom, pense com carinho e eu estou à disposição. Poxa, a pessoa vai te pagar. Então por que você não deixa algo fechado? Olha, você precisa de quanto tempo para pensar? Até amanhã às 3 horas, por exemplo. Então posso lhe ligar amanhã às 3 horas? Sabe? Tenha mais essa comunicação, não deixe o paciente muito solto também. Às vezes ele sai dali e é impressionante, o mundo conspira, né? Às vezes aparece 1001 problemas depois que ele sai com o orçamento na mão. E aí o problema que já era ali, pagar aquele tratamento já não é mais. Então, assim, tem várias coisas a serem abordadas nesse aspecto. Só nessa questão de comunicação, é o que eu digo para os meus alunos que estão começando a clínica, né? Que é um erro comum. A atendente, né? Atende o telefone, né? Eu queria marcar na terça à tarde. Você tem horário? Aí a atendente equivocadamente diz,
Tenho, a tarde tá toda livre, o horário que você quiser. Cara, a tarde toda livre é uma informação subliminar bem grave, né? Alguém chama pra ir no cinema, mas vou pro cinema, que lá tem tempo, né? Deixa pra ir outro dia e tal. Exatamente. Não vai dar importância, né? Exatamente, tipo assim, calma. Olha, eu vou ver aqui na agenda. Me diga um horário pra saber se encaixa. É o famoso encaixe, né? Exatamente. É uma técnica então, boa também. São pequenas palavras que fazem diferença. Verdade. Palavra tem poder. Muito. Muito bem, senhores. Então, seguindo para a nossa próxima pauta. Tiago, você já teve aquela sensação de estar cobrando errado pelo seu serviço? Você acha que realmente poderia faturar mais, mas tem medo de aumentar o preço e perder clientes? Sempre. Como que a gente controla isso? Como que a gente faz para uma precificação correta dos nossos serviços? É o que eu digo, você não se formou em comerciante, você se formou em odontologia. Né? E nem você deveria agir como comerciante, mas você tem que entender o básico do comércio para você não ser um sujeito passivo no seu consultório, sabe? Cara, eu não sei se eu conte, mas a meu primeiro fechamento, cara... Foi um parto. Não, tu é doido. Ó, foi assim, eu não sei se o livro se lembra disso. Uma paciente chegou, indicada por um professor meu, levou um filho dela. Disse que o menino sentou, eu fiz todo aquele acolhimento, condicionamento e tal para o atendimento. Fiz o atendimento. Cara, quando ela perguntou quanto é, não tem aquele cara que vai consertar a máquina de lavar, que era só um fusível, e quando a pessoa pergunta assim quanto é, tu diz assim, tá, a senhora dá qualquer coisa aí. Foi desse jeito. Foi desse jeito, cara. Bicho, foi triste, foi medonho. E ela disse, não, diga o seu valor. Na época eu disse, não, é tanto. Cara, ela me deu mais. Ela disse, olha, você é o terceiro dentista que eu tentei levar o meu filho. Nos outros dois, eles não conseguiram fazer a restauração nele. Aqui, ó, ela deu mais. Então, Lívio, isso é constante. É constante, é uma reflexão constante. Será se eu estou cobrando a contento? Então, obviamente, alguns fatores são relevantes. Primeiro fator, você tem que fazer o cálculo dos 5 anos que você investiu, né? Ou numa pública, uma instituição pública, você teve um investimento X, numa particular você teve um investimento X mais Y, mas foi investimento. Material, teu tempo de estudo, tudo isso tem que estar muito bem precificado para você entender qual é o seu valor e qual é a percepção do seu valor no mercado. Para você saber qual é a sua percepção de valor no mercado, também não é só do consultório para dentro, é do consultório para fora. Porque muitas vezes você está ali... Então, nós cirurgiões dentistas, Gutierre, a gente gosta muito de estar entre 4 paredes, assim, sabe? Enfornado, dando calma. Odontologia é mais do que isso. Tem um mundo lá fora, dá uma olhada no que a pessoa está fazendo. Tem um amigo nosso em comum da Endo que tem isso. Eu digo, Thiago, eu tô cobrando tanto. Cara, e quando eu fui ver fora, as pessoas do nível... do nível... Claro, a gente está falando assim, nível de expertise até menor... cobrando o dobro, entendeu? Caramba. É tipo, ó, tu se acomodou naquela realidade. Então, Lívio, passa por aspectos internos, de você botar na ponta do lápis, inclusive bote na ponta do lápis as noites em claro que você passou estudando, para dar aquele valor agregado a mais do que os outros. Mas também pelo ambiente externo e até macroeconômico. Também você tem que olhar, porque, por exemplo... eu vou fazer um tratamento dividido em 24 vezes. Tá, você sabe como é que vai ser o próximo ano? Em termos de tributação, em termos de inflação. Thiago, eu não sei... Não é tão simples, né? Não é tão simples. Como é que tá o IPCA? Aí o dentista olha, que diabo é IPCA? Pois é, esse trocinho vai ter efeito no próximo ano. Tem muita coisa aí, então, é muita coisa em conjunto. Mas eu volto a dizer, sempre teste. O problema é você nunca testar, aumentar seu ticket. O Lívio até, eu acho que ele quer dar uma palavrinha aí, mas eu também tenho eu já ia passar para ti, mas o que eu vou falar? Como o Thiago estava dizendo, muitos profissionais não calculam seus custos reais e acabam precificando no achismo. E isso resulta em lucros menores. Aí eu queria saber tua opinião, algumas dicas práticas de como o dentista, que não é um profissional das finanças, como que ele pode ajudar a organizar essa precificação. Eu só terminando o raciocínio, Gutierre, uma última coisa. Não misture financeiro pessoal com financeiro da tua clínica.
O cara recebeu a mais, ele vai trocar o iPhone. Né? Exatamente. Isso já. E ele confunde o caixa da empresa com a conta bancária dele. Mas no final do mês, na minha clínica não sobra quase nada. Aí quando você olha o extrato, mas isso aqui foi o colégio dos teus filhos, isso aqui foi não sei o que, cara. Isso aqui é o teu lucro que tu já gastou, entendeu? Exatamente. Eu acho que assim, nesse caso específico da precificação, eu acho que quem poderia, obviamente, estar dando uma aula aqui até pra gente seria o Livre, no caso. Exato. Mas até para mim também tentar somar junto aqui no assunto, o que acontece? Tem a questão da percepção, que é o quê? Se você tá vendendo muito, cara, se de 10 pacientes está fechando todos, toma cuidado, talvez você esteja cobrando muito barato, né? O Livre gosta muito de usar esses exemplos. E tem o contrário também. Se você não está conseguindo fechar tanto, né? Se está fechando até bem pouco, né? Das duas, uma. Ou você está cobrando bem mais alto, ou o paciente não está tendo ali a percepção de valor. Porque preço é o que você paga, valor que você recebe. Percebe. Né? Nesse caso específico, nesse exemplo, tá? De baixo fechamento, aí já é um pouco mais complicado, porque aí pode ser a questão do atendimento, a questão da sua conduta na hora de passar o orçamento e tudo mais. Mas isso é um outro tópico, né? E voltando aqui também para essa parte de precificação, acredito eu que é interessante primeiro você saber quanto custa a sua hora trabalhada. Isso. Né? E aí, obviamente, você precisa precificar todos os custos fixos que você tem no seu consultório, desde o pagamento da internet, o valor da água, da luz, né? Os insumos também, os custos ali de pagamentos e taxações de impostos, né? Tributos fiscais e tal. Para aí, depois que você colocar tudo isso na planilha, você dividir ali pelas horas que você trabalha, né? Você ter ali um denominador comum com relação a quanto você está tirando do bolso só por estar ali funcionando, né? Nesse aspecto, você já consegue até ter uma previsibilidade maior para cobrar. Porque imagina só, acredito eu que a maioria cobra em cima de quanto o concorrente está cobrando. E aí eu já acho um erro, porque muitas das vezes, se você tiver negócios são diferentes. Não é porque fulano tem uma clínica odontológica e o ciclano tem outra, que a logística de cada uma vai ser igual. Muitas das vezes você tem um custo operacional muito mais baixo que o seu concorrente. Você poderia estar lucrando muito mais cobrando menos. Olha só que louco, né? E às vezes, por não colocar isso na ponta do lápis, você acaba não enxergando essa grande oportunidade e tá deixando ali de ganhar mais dinheiro, vamos assim dizer. Às vezes você pode estar cobrando bem mais, não está fechando tanto só por conta dessa questão do preço. E se você estivesse cobrando menos, você ia estar lucrando até mais do que o seu concorrente. Então, assim, vai muito mais de você trabalhar internamente aquilo que você tem do que primeiramente olhar para o concorrente, vamos assim dizer. Sim, verdade. Então, Gutierre, ainda sobre isso, o preço ele não deve ser baseado também só no custo, mas também no valor técnico e principalmente no valor percebido pelo paciente. Como que a gente consegue fazer que o paciente melhore a percepção de valor sobre o nosso serviço? Aí eu gostaria que os dois comentassem. Thiago ou eu começo? Você que manda. Beleza, bora lá. Percepção de valor, né? Que é o que eu acabei de falar aqui. E a gente até, obviamente, aqui na conversa, né? Quem está acompanhando a gente até agora, viu lá no início a gente falar um pouco disso, né? E agora tentando também trazer um pouco mais. Essa percepção de valor, muitas das vezes, a gente já frisou, que é a forma de divulgar, a forma que você se veste, a forma que você atende o paciente, é o ambiente do seu consultório também. A gente sabe que se você tem um consultório ali com uma ornamentação muito boa, com uma apresentação muito boa, que foi ali pensado e trabalhado, né, para esse aspecto de ticket mais alto, o paciente, quando ele colocar o pé ali, ele vai entender visualmente que não é algo, né, barato, em conta e tal, tá? Mas não é só isso, né, que eu acho que é o suficiente, que é o que vale no final. Tem algo que eu gosto de utilizar, que é o gatilho da referência, né, para dar algumas aulas, que é o quê? Se eu perguntar para ti hoje, Thiago, quanto é que está custando uma TV de 70 polegadas? Vai saber me dizer exatamente o preço? Não. Agora imagina que tu tá querendo procurar uma TV de 70 polegadas para comprar. E aí tu chega na loja, a primeira que tu vê, tu já sai tirando dinheiro do bolso e pagando?
De forma alguma. Queria eu que fosse assim, né? Pelo menos pra mim, né? Sinal de que dinheiro não é problema. Mas não, o que a gente faz? A gente, provavelmente, quem vai comprar online vai se identificar muito com o que eu tô falando. Primeiro você entra, sei lá, no site da Americanas, depois você vai pro site das Casas Bahia. Pra quê? Pra você ter uma referência de preços. Você vai fazer comparativos, você vai ver as avaliações, né? Para você ter uma noção. No final das contas, a referência que eu estou dizendo aqui desse gatilho. Você tendo essa referência, aí sim você vai ter mais percepção de valor. E eu não estou falando nem de preço, é percepção de valor de fato. Porque imagina só, essa TV de 70 polegadas custa R$3.000. Essa outra custa 3.500, mas essa outra tem aqui um mecanismo, uma tecnologia que faz toda a diferença. Então ela não está enxergando o preço, ela vai pagar 3.500, mas porque vai ter valor ali agregado no que ela vai receber. E você consegue trazer isso para o seu paciente, muitas das vezes fazendo o quê? Referências. Obviamente não dá para fazer com todo o tratamento, mas muitas das vezes trazendo até aqui para o livro, né? O livro tem mais propriedade inclusive para falar. Mas na parte de reabilitação oral, você tem ali diversos materiais, né, que tem o seu valor, né, não estou falando de preço, tem o seu valor na prática, por exemplo, durabilidade, estética, e que se você mostrar isso para o paciente fazendo um comparativo, como se fosse as TVs, você mostrar, ó, tenho essa coroa aqui, tenho essa outra aqui, tenho esse material aqui, tenho esse outro aqui, você vai estar ativando esse gatilho da referência. Para o paciente vai ficar muito mais tangível a percepção de valor. Eu concordo plenamente com o que você falou. Legal, que bom. E eu acho assim, para se criar o valor, para se perceber o valor, você não pode trabalhar o valor sem trabalhar uma coisa chamada comunidade. Você tem um consultório. Qual é a comunidade do seu consultório? Sabe? Então é tipo assim, eu vou dar meu exemplo. O que eu entendo como comunidade do meu consultório? A comunidade do meu consultório, primeiramente, sou eu, tentando a todo custo entregar um trabalho de melhor excelência a cada dia. Tá? Então, ainda hoje, estudo, participo de eventos e tal. Porque deixar de se aperfeiçoar na área da saúde, acima de tudo, é um crime. É verdade. Na minha comunidade, existem os outros dentistas que trabalham junto comigo. Esses dentistas, eles entendem o meu valor, porque se eles não entenderem, também não vai adiantar nada. Então, geralmente, por exemplo, quando o Lívio indica um paciente para mim, diz, olha, eu vou te indicar o cara que eu mais confio, é o cara que, tipo assim, esse eu tenho certeza que vai resolver teu problema. Outro agente de comunidade absurdamente importante são os teus colaboradores internos, como recepcionista, auxiliar. Porque, por exemplo, se você cobra um valor X na tua primeira consulta e liga um paciente, a tua recepcionista atende e ela dá o valor pro paciente, o valor da consulta do Dr. Tiago é tanto. O paciente diz, é um absurdo. Se a minha recepcionista fica calada quando o paciente diz que é um absurdo, significa dizer o quê? Que ela também acha que é um absurdo. Então, é tipo assim, cadê o valor na minha comunidade? As primeiras pessoas que tem que entender esse valor é a tua comunidade interna, que são os teus clientes internos, entendeu? Geralmente a minha tendência é assim, olha, mas deixa eu lhe explicar um pouquinho quem é o Dr. Tiago, ele é isso, ou seja, o valor ele vai sendo enxertado aos poucos. Essa é boa, Tiago, inclusive, até, desculpa te interromper. Não, de boa. Isso daí, muitas das vezes, você consegue trabalhar até na divulgação ou até no atendimento ali pelo WhatsApp. Imagina só você enviar um vídeo para o paciente não teve contato ali ainda com o seu consultório, ou está tendo aquele contato inicial, ele ainda não enxergou esse valor, né? Ele está procurando só preço e tal. Então, se você manda um vídeo para ele, você se apresentando, você falando um pouco sobre você e a solução que você consegue entregar para o problema dele, eu acredito que isso ajude também, né? Muitas das vezes você não tem a oportunidade da sua comunidade estar ali lhe indicando ou falando bem de você presencialmente. Mas tem até como você trabalhar isso daí, tanto no atendimento online ou também até na divulgação, né, nas redes sociais. Exatamente, concordo plenamente com você nesse aspecto. Então, o que acontece? Aí você vai aumentando o ambiente macro desse valor agregado, dessa percepção de valor.
Por exemplo, é costumeiro, por exemplo, os meus pacientes, quando eu termino o tratamento, geralmente eles levam uma lembrança. Inclusive ontem um levou, eu não sei se eu até falei com a nossa amiga, né, a Lavínia, eu disse, Lavínia, pelo amor de Deus, quando vai ter tanta foto postada aí eu recebendo mimos presentes dos meus pacientes que eles vão achar que daqui pra frente é uma obrigação. Então não posta tanto, entendeu? Então vai se construindo essa percepção de valor, ela não é uma única coisa. Eu acho que primeiro tem que ter a comunidade entender, e aí você vai aumentando a sua comunidade. A comunidade são pessoas próximas, né? Não só isso, inclusive tem uma questão lá que eu classifico, né? Tem uma das aulas que eu classifico os tipos de cliente, que tem um cliente P3. Quem é um cliente P3? É aquele cara, ou aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, que, tipo assim, diz, poxa, o Dr. Thiago é a melhor pessoa do mundo, cara, ele é simpático, ele atende bem, ele entrega um bom resultado. Cara, essa pessoa fazendo um tratamento contigo é outro nível, porque ela vai ressoar isso. Inclusive, quando você posta alguma coisa nas redes sociais, é a primeira pessoa que diz, o melhor ortodontista que... Cara, essa pessoa é importantíssima. É verdade. Entendeu? O P3, o cliente P3, o P1, o P0, P1, P2 e P3, o cliente P3 é o teu cliente VIP. É o cara que tu tem que tratar melhor, é a menina que tu tem que tratar melhor, porque ela vai ressoar mais ainda isso, entendeu? Boa. Então, Lívio, eu acredito que passa muito por isso. Cria a tua comunidade, engaja a tua comunidade nessa percepção, que aí, qual é a maior vantagem, Gutierre? O paciente chega mais qualificado. Eu costumo até dizer que a indicação, né, obviamente, é o tipo de marketing mais forte que tem. Nunca foi substituído. E é porque já vem com a aprovação prévia, né? Porque você não vai indicar um profissional, né, ou um produto, serviço, sei lá, se você não gosta, para uma pessoa que você ali tem admiração, né? Isso. Então entenda o seu consultório como um ecossistema que você tem que trabalhar em cima disso para criar uma comunidade. Verdade. Perfeito, Thiago. Então, continuando aqui com o nosso podcast, gostaria de falar também para os nossos telespectadores que atender mais pacientes não é a única forma que você tem para aumentar o seu faturamento. Uma clínica de sucesso tem outras alternativas de posicionamento de mercado, porque o market share, a sua capacidade de atendimento, ela é limitada, mas você precisa expandir a sua capacidade de faturamento. E são várias as técnicas possíveis. Então eu gostaria agora de passar novamente a palavra para vocês, começando aqui pelo Gutierre, para que ele citasse para a gente algumas dessas estratégias que a gente pode utilizar para conseguir realmente aumentar o faturamento sem necessariamente ter que aumentar a quantidade de atendimentos. Tá, eu não sei se é muito disso que eu vou falar agora, e aí obviamente a gente está aqui em uma conversa entre amigos, né, que é a questão da fidelização, né, porque o que acontece? Muitas vezes a gente debruça muito esforço, muita energia para captar novos pacientes, e é comum isso, né, a gente faz isso através das redes sociais e tal. Mas eu acho que o paciente mais importante é aquele que a gente já tem. Muitas das vezes a gente se esquece que o paciente da gente, ele vai continuar precisando de tratamento para o resto da vida, né? Então imagina só quantas oportunidades você ainda tem de vender para ele novamente, né? Infelizmente, e aí, obviamente, né, muitos dos dentistas que vão aqui ouvir o que eu vou dizer, muitas das vezes existe até aquela frustração do dentista de saber que poderia estar dando mais atenção para aquele paciente que ele já atendeu, mas não está fazendo isso. Como? Imagina só, o paciente está completando o ano, né? É aniversário dele amanhã. Você está mandando pelo menos uma mensagem parabenizando ele, né? Ou até mais, você está mandando uma lembrança para ele. Imagina só o poder disso. Imagina esse paciente, o quanto ele vai ficar ali agradecido, e obviamente você vai ativar ali o gatilho da reciprocidade, né? Para poder fazer ele vir mais vezes ao seu consultório quando ele precisar. Então, às vezes não, a maioria das vezes a gente deixa de lado, né, aquele ativo mais valioso que deu muito trabalho para a gente captar no início. E aí depois que entregou o tratamento, recebeu o dinheiro, foi bom, né? Mas aí depois a gente deixa de lado porque a gente vai focar em novos pacientes. Então eu acho que assim, uma das melhores formas para você ter ali uma projeção, um crescimento na sua receita é você focar nos seus pacientes, é fidelizá-los, né? E aí obviamente você pode estar aí trazendo
sistema de indicação, né, que é uma boa. Por exemplo, o Thiago deu um exemplo aqui do paciente P3. Pô, o paciente P3, ele foi muito bem atendido por você e por se sentir grato a isso, ele está lhe indicando mais pessoas. Mas imagina só se você também provocasse a reciprocidade nesse paciente ao ponto de entregar para ele, sei lá, algum tratamento a mais ou alguma lembrança, algum presente inesperado. O quão ele iria ficar mais agradecido ainda e indicar você para mais pessoas, né? Então, assim, a fidelização, existem várias formas de você estar fidelizando. A fidelização é um ponto extremamente importante no seu negócio e que, infelizmente, a maioria das vezes é deixado de lado, né? Verdade. Perfeito, Thierry. É mais ou menos assim, ó. Pegando para orto. Isso eu costumo falar para os meus alunos. A ortodontia, quando você termina um tratamento ortodôntico, tem a parte que também é terapêutico, que é a pós-contenção, que é o acompanhamento anual do paciente. Você tem que acompanhar o paciente anualmente, porque qualquer movimentação indesejada você intercepta de forma mais eficaz. O paciente nunca mais usar esse troço. A gente quer, o ortodontista mesmo, ele quer que o paciente use o aparelho uma vez na vida para mais nunca. Entendeu? Para mais nunca. Então o que acontece? Esse controle ele deve ser feito anualmente. Nesse controle, não só você usar a terapêutica indicada, inclusive pela literatura científica, mas aproveitar esse momento para novamente reforçar o laço com seu paciente. E quer queira, quer não, o valor de um controle pós-tratamento é o valor de uma ativação. Imagina, Gutierrez, se você tem 12 pacientes que você acompanha anualmente nesse pós-tratamento, que só vai uma vez por ano. Se você tem 12 pacientes que vai uma vez por ano, o que é que você tem? Você tem um paciente pro resto da sua vida. Verdade. Que é um valor de uma ativação em controle, 12 valores, né, por Agora ano. tu imagina se tu também não acompanha, dá errado, ele vai xingar aqui. Exatamente isso que eu ia chegar. O contrário também é verdadeiro. Entendeu? Tipo, você abandonou. E não se enganem. A gente sempre foca muito na ética, mas a gente percebe que em todo o mercado, às vezes, né, a ética ela vacila um pouco, né? Porque, por exemplo, se cai a contenção, o paciente não te procura, caiu a contenção, deu uma recidiva, o paciente vai para outro dentista, será que ele vai ter a mesma habilidade de posicionamento ético de dizer, olha, é porque você não foi visitas periódicas ao seu ortodontista? Aí jogou pra ele, né? Ou ele vai dizer outra coisa, entendeu? Então, Lívio, eu acredito em duas coisas. Primeiro, essa fase pós-tratamento tem que ser tratada como pós-venda também, entendeu? Há o ganho biológico do paciente e há o ganho financeiro seu em termos de clínica. Verdade, é o ganha-ganha. Não pode ter, não presta se não for ganha-ganha. Entendeu? Quem nunca reclamou de um carro, né? Você comprou um carro novo e aí só por conta do pós-venda, da prestação de serviço ruim posteriormente, né? Você já falar mal desse carro, né? Exato. Por falta do acompanhamento. Exato. Né? E a outra coisa, tipo assim, como você aumentar o seu faturamento, eu gosto de falar de uma coisa chamada habilidades, competências e atitudes. Lívio, primeiro isolamento absoluto que você fez na vida na graduação, você demorou quanto tempo? Umas 2 horas. 2 horas. Só para fazer o isolamento absoluto para fazer a restauração. E se eu olhar hoje, ainda digo que foi uma bosta. Exato. Tremendo mais do que vara vez, né? Quando você se formou, quando você estava no 10º período, você ainda demorava 2 horas? Não, demorava uns 15 minutos. Demorava uns 15 minutos. Quando você termina a faculdade e vai para a tua clínica, se você começa a estudar mais, sabe o que acontece? Tu disse que demora 10 minutos, né? 15 minutos, perdão. Se tu estuda mais, sabe o que vai acontecer, Gutierrez? Vai voltar a demorar 1 hora. Sabe por quê? Porque quanto mais conhecimento você tem naquele troço, mais cuidadoso você vai ser na hora do procedimento. É aquela história, minha primeira restauração durou 4 horas e meia. Minha primeira restauração que eu fiz na minha vida. Quando eu estava no 10º período, no final do período, demorava meia hora. Quanto mais eu estudei restauração, mais foi subindo, mais foi demorando, porque eu fui mais Mas aí também criterioso. Aumentou o grau de qualidade também. E aumentou o grau de qualidade. Entendeu?
Nessa hora, o dentista vai ter um dilema moral na sua vida. Porque muitas vezes ele vai ter esse maior conhecimento e vai dizer: agora eu vou aumentar o meu tempo clínico para entregar uma coisa melhor. Ou ele vai começar a fazer isolamento relativo. Entendeu? Então, moral da história: quando você tem essa crescente, meu amigo, ou as pessoas percebem o valor agregado, ou você vai ter que se posicionar de uma forma de você ter uma escolha. Legal. Ou você não colocar todos os seus conhecimentos em prática, ou você colocar todos os seus conhecimentos em prática. E até, Thiago, trazendo aqui nessa parte da fidelização, né? Hoje em dia, né, em pleno 2025, agora a gente pode dizer, em pleno 2025, né, o ano virou, ainda tem gente, dentista no caso, né, que não usa sistema para gerenciar o seu consultório. Acorda, dentista, pelo amor de Deus, né? Você vê, como é que tu faz para gerenciar os teus pacientes? Aí você vai ver, ele tem um bolo de papel. Como é que tu vai conseguir fazer um pós-venda, né? Saber quando é que ele está completando o ano, ou então ter alguma informação ali posterior que não seja quando ele estiver no seu consultório. Porque Sim. quando ele está lá no teu consultório, aí tu faz o quê? Não deixa ele entrar agora não. Aí tu puxa aquele bolo, abre a gaveta, puxa o bolo de papel, e aí vem ali aquela ficha que tu puxa aqui, e aí tu vai lá, né, tratar com ele com relação ao que tá lá na ficha. Depois que ele sair, tu guarda de novo e pronto, ali fica. Esquece, né? Então, assim, até nisso tem que ter essa atenção. Isso é um investimento, vamos assim dizer, né? É você ter um sistema que você consegue colocar uma ferramenta para trabalhar por você. Sim. Imagina só, você ter um sistema que lhe avise o prazo ou a data do retorno do paciente com relação às contenções, né? Lembre o paciente ali anualmente ou periodicamente, de acordo com o tempo necessário. A mesma coisa quando ele estiver completando aniversário, Sim. né? Então, assim, coloca a ferramenta para trabalhar por você, né? Isso ajuda muito. E aquela história, né? Thiago, você está dizendo então que quando eu começo a minha carreira, eu já devo começar cobrando absurdos? Não estou falando isso. Vai na humildade. Mas nunca esquece de que você vai ter que respeitar essa curva, porque, digamos, você tem 4 horas num turno. Digamos que você tenha que captar R$100 por cada uma dessas horas. Então são R$400 por turno. Se você faz uma restauração de R$100, isso aí é só números redondos para o cálculo ficar mais fácil. Legal. Se você cobra R$100 por cada restauração, você pode fazer 4 restaurações. Mas quando você tem um expertise maior e que a sua restauração vai demorar 2 horas, você não pode mais cobrar só R$100, porque num turno você só vai conseguir fazer 2, então vai ser só 200. Entendi. Então, tipo assim, se for uma restauração por turno, seria 400. Então sempre tem que ter esse teste, entendeu? Fechou. Beleza, amigos. Então, pra gente encerrar o nosso podcast, eu gostaria de perguntar pra vocês, agora, pra encerrar, a gente estava falando de como aumentar faturamento, como melhorar a lucratividade. Eu gostaria de saber como que a gente faz pra não quebrar. Aqui no Brasil, 40% das empresas elas vão falir nos primeiros 5 anos de existência. O que eu, enquanto empreendedor, posso realizar de estratégia para evitar não quebrar mesmo? Essa é fácil. Sentar e rezar. Essa é fácil, esperar 5 anos. Eu acho que esse dado até aí, Lívia, eu acho que deve, não sei, posso estar errado, mas eu acho que a porcentagem é até maior, né? Não, é 40% e nos últimos 4 anos e meio. Que aí arredonda para 5. Mas só 40% quebra ou mais de 40% quebra a partir de 5 anos? Não, 40% não quebra. Ah, não quebra? Exatamente. Então pronto. Aí, ou seja, a maioria vai quebrar, né? Exatamente, 60%. Agora quebra. a pergunta é muito abrangente, né? O que fazer para não quebrar, né? Guerra de preços prejudica? Guerra de preços prejudica. Obviamente prejudica. É o que a gente já... Inclusive, eu frisei isso aqui, né? No exemplo de você ter pelo menos a noção de quanto é que custa a sua hora de trabalho. Né? Você se basear pelo preço do seu concorrente é um tiro no pé. Ele tem outros tipos de custos operacionais, outra logística. A sua é totalmente diferente. Você basear seu preço somente pelo preço dele é um erro muito grande, né? E outra coisa, paciente que vem por preço, ele vai por preço. Você pode atender ele bem, da forma que for, você pode entregar a melhor experiência, tudo que você pode se imaginar de qualidade. Ele simplesmente não vai fechar por preço.
tá? Você quer esse tipo de paciente? Acredito que não, né? Então, também entra na soma aí para agregar nessa resposta que eu estou dando com relação a essa questão de guerra de preço. Obviamente, se vocês tiverem também mais alguma coisa para agregar, fica à vontade, mas eu penso desse jeito. Bem, sobre isso aí seria um outro podcast. Só para início de conversa. Tipo assim, podcast, o que fazer para não quebrar. Exato, aí sim. Mas eu posso ser sucinto aqui. A primeira coisa, você tem que entender que isso não é uma brincadeira. Empresa não é brincadeira. A pessoa abre a empresa como se fosse comprar uma camisa no shopping. O foco do dentista é no lustre. Tem que comprar aquele lustre. Aquele lustre, aquele porcelanato. Cara, eu tenho raiva de painel de LED. Eu não tenho painel de LED, eu tenho raiva disso. Piso de porcelanato aliás, luz de LED, piso de porcelanato e painel ripado. O foco é nisso. Né? Aí a pessoa constrói um consultório e ela vai passar o resto da vida tentando sustentar esse consultório. Não é o consultório sustentar ela, é ela sustentar o consultório. Entendeu? Então, primeira coisa, tem que saber que não é brincadeira. Não é brincadeira. Inclusive, eu gostava de dizer muito para os meus alunos: comece atendendo no consultório dos outros. Porque aí, se for errar, vai ser o erro foi no consultório do fulano de tal, não foi no teu, entendeu? Então, o que acontece? Se não é uma brincadeira, se é uma coisa que tem que ser levada a sério, então você tem que estudar bastante. Cara, eu e o Lívio, a gente começou a estudar administração na graduação. Qual era o período, Lívio? Não faço nem ideia, nem lembro. Era terceiro período. Menos da metade. Não tinha nem chegado na metade. Vocês se formaram ano passado, não? Não, a aparência parece que sim, né? Mas já tá com certo tempinho. Então o que acontece? Não tome isso como uma brincadeira. Não tome isso como 1 mais 1 é 2. Empresa nunca 1 mais 1 é igual a 2. Tá? Quando você começa a estudar e entender o que é uma empresa, porque o teu consultório é uma empresa, aí você vai chegar com mais segurança para não falir. Verdade. Primeiro passo. Segundo passo, esteja próximo de pessoas da sua confiança e pessoas que lhe complementam. Teve 2 alunas minhas, há muito tempo atrás, elas foram montar um consultório odontológico e as 2 eram especialistas em orto. Eu disse, não montem. Não montem consultório odontológico, vocês vão ficar fagocitando umas a outras. Não, a gente se ama, a gente se respeita, moral da história. 3 anos depois, elas estavam intrigadas. E o consultório fechado, entendeu? Então é tipo assim, você tem que trazer as pessoas certas. As pessoas certas são pessoas que sonham o que você sonha, pessoas que acreditam no que você acredita, pessoas que sejam da sua confiança e, acima de tudo, pessoas que lhe complementam. Entendeu? Porque eu gosto de dizer pro Lívio, né? Um consultório com 2 Thiagos na mesma velocidade que um consultório com 2 Lívios. E tem muito daquilo também, porque assim, eu costumo dizer que a empresa do dentista é ele mesmo. Né? Se ele parar de trabalhar, isso, né? Lascou. Lascou. E aí você ter o negócio, abrir seu consultório. E aí, sei lá, acontece algum imprevisto de doença ou alguma coisa do tipo. Você não pode nem viajar, se dá o luxo de viajar, trazendo aqui, não vamos trazer para as coisas ruins, né? Mas você não pode nem viajar, porque se tu fechar o consultório não tem receita. Né? Até nisso também você tem que pensar, para não ter aquela dependência só e somente de você. E muitas das vezes essa dependência passa até pelaquela questão de, em determinado momento, o maior vilão do empresário é ele mesmo no quesito de crescimento. Por quê? Porque ele tem medo de delegar algo importante que ele acha que só ele faria tão bem feito. Concordo. E aí vai muito da parte também da gestão, né? Concordo. E aquele profissional analógico que tende a ignorar, por exemplo, o marketing digital, aquele cara que fica dizendo o tradicionalzão, aquele que fica dinossauro, que fica falando que a melhor propaganda ainda é o boca a boca e que por conta disso ele não tem nem Instagram. Aí eu pergunto pra ele, né? Será se o computador de madeira, né, faz aquilo que o computador normal faz? Ou então se uma máquina de datilografar vai conseguir fazer uma divulgação nas redes sociais? Eu acho que assim, se você não tem propriedade para... Primeiro é consciência, né? Antes de falar o que eu ia dizer. Primeiro é você ter a consciência. Se você não tem a consciência de que as ferramentas atuais, o marketing digital, as redes sociais estão aqui para ajudar, que são pilares cruciais e fundamentais pro sustento do seu negócio, sinto muito. Aí não adianta nada também estar dando dica e falando coisa que vai surtir efeito. Agora, se você tem a consciência, mas você não tem propriedade, aí a primeira dica que eu dou é
procure pelo menos se esforçar um pouco para entender o mínimo daquilo. Porque eu acho muito perigoso você delegar algo tão importante às cegas. Imagina só, você não entende nada de marketing, não entende nada de redes sociais. É o dinossauro que a gente está brincando aqui. Ele passa ele contrata uma agência, contrata um profissional. Como é que ele vai conseguir delegar? Como é que ele vai conseguir cobrar resultado? Ele vai cobrar resultado só em cima do faturamento. E muitas vezes a culpa do faturamento não é nem por conta do marketing. Né? Às vezes o faturamento é problema ali do fechamento, é do atendimento. Né? Então, assim, primeiro passo, antes de delegar, procure aprender pelo menos o mínimo necessário para você ter uma noção e conseguir gerir, delegar da forma correta. E aí, obviamente, depois disso, é você, de fato, né, colocar pessoas que dominam o assunto melhor do que você para entregar aquele resultado que você precisa. E só complementando o que eu estava falando, né, para a empresa não quebrar, né, primeiro, estude administração, finanças e tudo e aplique isso. Segundo, se envolva com pessoas boas. Falando sobre finanças. Eu vou só completar aqui. Mas eu vou te passar a palavra, calma. Vai aproveitar o gancho, né? Vai aproveitar o gancho. Falando ainda sobre finanças. Uma coisa que acontece em comum dessas empresas que vão falir nos primeiros 5 anos de funcionamento é justamente a falta de gestão financeira. Sim. Como que você pode orientar as pessoas a organizar melhor esse contexto? Bem, então o que acontece? Nesses 3 processos que eu estava falando, né? Isso tudo se complementa em todas as áreas, inclusive de finanças. Primeiro, você tem que estudar o básico de finanças, isso é fundamental. Segundo, você tem que se apropriar de pessoas que entendam esse processo melhor do que você para lhe ajudar. Não é demérito você dizer, eu não sei isso. Então, se você não sabe, você não chegou lá ou não tem perfil, você tem que se adequar com outras pessoas. E a terceira coisa para você não quebrar a empresa, Lívio, que eu ia concluir, é o seguinte. Empresa, ela nunca é estática. Ela só tem 2 caminhos. Ou ela está subindo ou ela está descendo. E um dos principais fenômenos que diz isso é a questão financeira. Por exemplo, no primeiro mês, no primeiro ano eu faturei tanto. No segundo ano eu faturei o mesmo tanto. Cuidado, porque o valor dessa moeda hoje não é a mesma não é a mesma do passado. Não existe tipo assim, eu empatei. Você não empatou, não. Você não empatou, não. Você tá perdendo. Então essas 3 coisas... Tem um puxando você para trás. Exatamente. Se o cara não entender essas 3 coisas, certamente ele vai falir. Agora, a finança também passa pelo comportamental. Porque não adianta o cara que tem um cartão de crédito estourado vai dizer assim, o meu consultório eu vou organizar. Cara, calma, parece que tu não tem muito perfil pra coisa. Contrata uma pessoa que vai te ajudar nesse processo. Agora, se você tem um perfil organizacional bom, Lívio, nada do que uma boa leitura ou fazer um bom curso não resolva. E o cara vai tá atento a essas questões. Mas não é só, o financeiro não é só você jogar dados. O financeiro é, acima de tudo, você interpretar dados. E um gestor sem informação, vocês sabem o que eu costumo dizer, né? Pode falar. O gestor sem informação, acima de tudo, é um merda. Se você não tem informações e a organização financeira, cara, você pode fazer o tratamento melhor do mundo. Eu lhe juro, Lívio, ele vai estar entre essas empresas que vai falir. Não adianta. Beleza, pessoal. Então, gostaram do conteúdo? A gente vai ficando por aqui, tá? Então... se vocês tiverem alguma dúvida, deixe os comentários aí embaixo para a gente responder e tentar ajudar vocês a melhorar a gestão dos nossos consultórios.